noite. Daremos início, então, à nossa série de aulas, né, sobre grandes síndromes geriátricas. E nossa primeira aula será sobre incapacidade cognitiva, né? Vamos entender um pouco, então. A cognição, ela é o quê? Ela é o nosso conjunto de capacidades mentais, né, que permitem o indivíduo, permite que nós possamos compreender e resolver os problemas. Então, é o nosso processo de decisão, né? Nós conseguimos raciocinar, memorizar e agir, né, tomando decisões para soluções de problemas do nosso dia a dia. Então, isso é o processo natural, é o que é o normal da nossa vida. Agora, as nossas funções cognitivas, elas são relacionadas ao quê? A nossa memória, né? E aí cada área do nosso corpo é responsável, né, por essas funções cognitivas. Então, a nossa memória, a nossa função executiva, a nossa função em fazer coisas, né? A nossa linguagem, a nossa fala, a nossa escrita, a praxia, que é a nossa capacidade de executar, né? E a gnosia, que é a nossa percepção visual, tátil, né? E a nossa função visoespacial, que é relacionada às nossas funções, né, de espaço, né, localização de espaço, percepção em relação aos objetos e tudo mais. Nessa imagem, a gente encontra as nossas funções cognitivas separadas pelo nosso cérebro aqui. Então, nós temos aqui, na nossa região do cerebelo, né, logo aqui, a nossa região do cerebelo, certo? No cerebelo, ele é responsável pelo quê? Pela coordenação, né, de movimentos. Então, dentro das nossas funções cognitivas, ele que é o responsável, então, pelos nossos movimentos, né? E daí nós temos logo acima nosso lóbulo occipital, né? Essa região. Depois nós temos na nossa região o nosso lóbulo parietal, que é responsável por quem? Pelas funções motoras também. Funções sensitivas, o tato, a visão, o olfato, a nossa audição. Também é responsável por parte de nossa memória, né? A questão de julgamento, planejamento, é a nossa região do córtex, né? Que é onde está localizado o nosso lóbulo parietal. Logo à frente, nós temos o nosso lóbulo frontal, né? Nosso lóbulo frontal, ele é responsável basicamente por conectar essas informações, né, no corpo colosso e também é responsável por toda essa parte nossa motora e também sensitiva, tá? Temos aqui o nosso hipotálamo, que é responsável pela parte de hormônios sexuais, pressão sanguínea, temperatura, e está aqui um dos problemas dos nossos idosos, né? Com o processo de envelhecimento do cérebro, ele também há uma disfunção na sua temperatura. O idoso normalmente não apresenta febre, em processos infecciosos e tudo mais, porque há uma disfunção da sua temperatura aqui, devido a essa região também é afetada nesse processo de envelhecimento. E nós temos ainda, né, no nosso lóbulo temporal, né, que seria aqui, mas aqui a gente está vendo a parte interna do nosso cérebro, que também é responsável, que tem o nosso hipocampo, que é responsável por aplicar, né, por ajudar a estabelecer a memória de longo prazo, né? Está aqui o nosso hipocampo. Então, temos que observar justamente isso. Por que isso é importante? Porque determinadas demências, determinadas incapacidades cognitivas dos nossos idosos são justamente essas áreas que são mais afetadas. Vamos observar aqui. A incapacidade cognitiva é, então, um diagnóstico sindrômico, que é baseado em quê? Né? A incapacidade
cognitiva, quando se fala em diagnóstico sindrômico, ele é baseado em diversos sintomas, né? Não é uma patologia, não é algo simples de se identificar, porque eu preciso avaliar diversos sintomas desse idoso. Então, facilita a abordagem do paciente com declínio cognitivo e funcional. Então, essa é a nossa função. Eu preciso avaliar todos esses sintomas e, baseado nessa sintomatologia do que o idoso vem apresentando, eu preciso entender se há um declínio cognitivo. E se esse declínio cognitivo está interferindo na atividade de vida diária ou atividade instrumentais de vida diária, que é a sua funcionalidade, né? A funcionalidade está interferindo na autonomia e na independência desse idoso. E as principais causas, né, etiologias da incapacidade cognitiva, é relacionada às demências, à depressão, o delírio e doenças mentais, são que a gente identificamos. Quando falamos em doenças mentais, são as doenças, assim, a esquizofrenia, né, essas doenças relacionadas voltada mais para a área de psiquiatria, tá ok? Bom, gente, o envelhecimento, então, como dito em algumas de nossas aulas, após os 30 anos, o cérebro ele começa a apresentar uma queda do sistema nervoso central, né? Essas mudanças no cérebro faz o quê? Faz o cérebro diminuir de peso, perder volume, né? E principalmente por conta da morte neuronal. Então, o que acontece com esse cérebro? Ele começa a atrofiar, e o tamanho dele é uma redução de peso em torno de 10%. Gente, não quer dizer que a partir de 30 anos a gente vai ficar dessa maneira. É que a partir de 30 anos, por ser uma doença progressiva, né, é inevitável isso, ele é progressivo, e com o passar dos anos, a gente vai tendo essas perdas, né? Então, a gente estima-se aqui que essa redução de peso de 10% é entre 30 até os 80, 85 anos, 90 anos de idade. Então, é um período longo aí, né? Para chegar a um ponto de uma atrofia, de uma redução grave, significativa de peso. E isso é inevitável, não há o que ser feito, né? Então, por consequência dessa atrofia, né, por essa redução, dessa mudança do nosso cérebro, o fluxo sanguíneo cerebral também diminui. Então, aí ocorre uma dilatação dos ventrículos, né? Então, aqui a gente consegue, porque essa dilatação dos ventrículos é facilmente observado em imagens, em neuroimagens, né, em tomografias, ressonâncias e tudo mais. Há uma diminuição do número de neurônios, né, especialmente na área do hipocampo, né, lembrando que a nossa área do hipocampo é a nossa área responsável pela memória a longo prazo, né, é onde se fica, né, toda a parte da nossa memória ali. Então, a gente tem que observar justamente isso, com essa morte de neurônios, a nossa memória, né, a tendência que esse idoso, ele tende a ficar mais esquecido, né? Há uma formação de placa senil, né? Essa placa senil são acúmulos, né? Com a morte neuronal, há um acúmulo de substâncias, né? Dentro disso, e aí começa esse emaranhado de neurofibrilares e as placas senil. Então, com isso, ocorre o quê? O comprometimento dos neurotransmissores, né? Vou deixar aqui para vocês um link ao qual vocês vão estar acessando e fica mais fácil, né, a visualização disso que eu estou dizendo para vocês. Né? A morte neuronal e o acúmulo de substâncias, como emaranhados neurofibrilares e as placas de beta-mieloides, ou placa senil, né, que originam, né, essas demências, tá, gente? Então, com isso, há um comprometimento dos neurotransmissores. Então, as sinapses, elas acabam sendo prejudicadas também, nesse caso, tá? E uma lentidão da velocidade da condução nervosa. Daí tá aí, qual é a dificuldade dos nossos idosos, né? Então, se tudo isso está acontecendo no cérebro dele, a mobilidade dele passa a ser prejudicada, porque toda a sua função motora está sendo prejudicada. As suas funções sensitivas passam a ser também prejudicadas. Esse idoso
acaba não sentindo muita dor, a sua audição, o seu olfato, né? As suas papilas degustativas, como a gente viu, né, em aulas passadas sobre alterações, né, fisiológicas do envelhecimento, acaba cometendo esses nossos idosos e trazendo a ele, né, toda essa dificuldade, essa lentidão no caminhar, a inapetência, porque não sente o sabor das coisas, a dificuldade de ouvir, a dificuldade de ver, né, e a dificuldade da memória, né? Então, tá aí toda a questão, né? E tudo isso, gente, a gente está falando de forma natural, é o envelhecimento senil, né? O envelhecimento que não é patológico, isso é natural. Todos os idosos vão apresentar em algum momento uma dificuldade de memória, outros menos, outros mais, porque cada idoso reage de forma diferente aí, tá? Então, a velocidade que isso acontece, com essa degeneração acontece, com os passar dos anos, né? Isso não é de imediato. Aqui a gente tem, na nossa imagem, para ter uma ilustração um pouco melhor disso tudo que a gente está falando, é justamente essa questão. Nosso cérebro normal, né? E aqui é um cérebro com Alzheimer avançado, né? Lá no estágio mais grave do Alzheimer. Então perceba uma coisa, o nosso córtex cerebral, olha só para você ver o tamanho que ele está, né? Bem tranquilo, visivelmente, né, dá para perceber a diferença de um para outro, né? Com isso tem o que? Esse afilamento do córtex, essa diminuição, né, do córtex, porque aqui já ocorreu o que? Várias mortes neuronal, vários neurônios já morreram, várias células estão morrendo aqui. Então está ocorrendo o que? Uma diminuição desse cérebro, né? Essa diminuição desse cérebro ocorre o quê? Há um aumento dos sulcos, né? São esses vãozinhos entre o cérebro. Então, visivelmente nas neurosimagens, isso a gente consegue ver bem, né? Aqui a gente tem o aumento do ventrículo. Olha o tamanho desse ventrículo, né? Que é o normal. E olha o tamanho que ele fica com o envelhecimento, né? Com o processo de envelhecimento. E aí a gente tem aqui, ó, tá vendo o hipocampo? O hipocampo é o que? É responsável pela memória. E olha aqui, ele atrofiou, né? Com essa atrofia, aumentou-se o ventrículo. Bom, e se a gente for aprofundar um pouquinho mais e for ver as nossas células cerebrais, como elas se encontram, os nossos neurônios, olha aqui como ele está perfeito. E olha a maneira como ele fica. Essas daqui, as placas amiloides, que são as placas senil, é justamente decorrente do quê? De todo esse emaranhado, né, de neurônios que morrem. A proteína de tau, ela é fundamental para a manutenção do nosso neurônio, né? Elas se desprendem lá no vídeo que eu indico para vocês estarem assistindo, é bem explicativo, ótimo para a compreensão dessa questão aqui do Alzheimer. E com o desprendimento delas, né, ocorre que o nosso neurônio ele perde sua estrutura e acaba morrendo, né? E aqui há uma diminuição, então, dos nossos neurônios e diminuição, então, do tamanho da massa cerebral aqui, tá ok? Bom, gente, assim, à medida que o cérebro envelhece, a nossa atividade, os neurotransmissores, também torna-se afetado frequentemente. Dessa maneira, né, com o envelhecimento normal, ocorre então um decréscimo do número de células. Então, nossas células neuronais, o envelhecimento normal, as nossas células células nervosas acabam morrendo, né? Isso é natural, há um decréscimo, uma diminuição. Podendo então ocorrer o quê? Variações com mínima perda celular em regiões do cérebro ou um prejuízo maior em outras regiões do cérebro. Então, e aí que vai determinar qual é o tipo de doença, né, de patologia que esse idoso pode estar desenvolvendo, baseado na região do cérebro que foi mais afetada ou não por essa degeneração aí, ok? Com esse processo de envelhecimento. Agora, o envelhecimento por si só,
ele traz para mim o quê? Essa mudança no cérebro, diminuição do peso, como a gente já falou, diminuição de volume e principalmente pela morte neuronal aí. Há um acúmulo de substâncias, né? Essas substâncias, como emaranhados neurofibrilares e essas placas de beta-amiloides, como a gente viu na imagem anterior, que originam, então, os tipos específicos de demências, como o Alzheimer e a demência por corpos de Lewis, né? Aqui a gente tem o quê? Nosso cérebro saudável, né? Tranquilo. E aqui olha o tamanho do cérebro, como ele ficou após o envelhecimento, né? Aqui eu deixo para vocês um link que vocês podem estar assistindo, que vai estar justamente explicando e elucidando toda essa questão do processo do envelhecimento e a questão bioquímica aqui desse processo do envelhecimento, como ele ocorre aí, né, no nosso cérebro. Peço que vocês estejam assistindo, é de extrema importância para a continuação e entendimento da nossa. Bom, gente, decorrente de todo esse processo de degeneração, decorrente de toda essa perda neuronal, o idoso pode desenvolver alguns tipos de demências, né? Lembrando que demência não é sinônimo de loucura, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Demência é uma doença, é um processo, né, do envelhecimento decorrente dessas mortes neuronais, né, das nossas células nervosas. Então, assim, não podemos, é mais um estereótipo aí que a gente precisa derrubar, em decorrência de achando que todo mundo, quando a gente fala que o idoso tem um diagnóstico de demência, é um idoso louco, é um idoso psiquiátrico. Não, o idoso psiquiátrico é o idoso que tem uma doença mental, né, diagnosticada de acordo com o problema que ele vem apresentando. Mas quando nós vamos avaliar um idoso e verificamos se ele está com uma demência ou não, nós precisamos entender que há dois tipos de demência, né? As demências reversíveis e as irreversíveis. Lembrando que essas síndromes demenciais, elas podem ser classificadas, então, dessa forma. E é interessante que em torno de 5% dos diagnósticos de demência são diagnósticos que a gente pode dizer que foi equivocado, né? Porque são casos que poderiam ser facilmente solucionados caso fosse investigado de maneira adequada. Está aí a importância das nossas avaliações geriátricas, né, da nossa aula anterior, em relação aos nossos idosos, né. O ambiente, então, é um dos fatores aí que pode afetar a questão dessa demência, né, apresentar alguns fatores demenciais do idoso. O que acontece? O idoso, por muitos anos, ele viveu na sua casinha, do seu jeitinho, e por algum motivo, por alguma necessidade, ele tem que sair daquele local e morar com algum familiar, morar numa ILPI, né, uma mudança brusca ali, de repente, ou ele ficou um período de hospitalização muito grande, ele pode apresentar delírio, né, confusão mental. Então, assim, o que aconteceu? A mudança de ambiente ocasionou essa mudança de comportamento, essa mudança mental, e ocasionou nesse idoso esse transtorno, né? Mas entende que não é nada que aconteceu com ele, nada de fator interno? Não, são tudo externos. A mudança de ambiente ocasionou esse delírio, ocasionou essa confusão mental. Pode ser metabólicos, que são aí questões internas, mas essa questão metabólica são questões por deficiência de vitamina D, o hipotireoidismo, entende que são situações facilmente solucionáveis, né, com intervenção médica, com o auxílio, a medicação correta. Esse idoso ele acaba não tendo esse transtorno, ele acaba não tendo essa questão da demência. Então, uma demência reversível. Ele tem todos os sinais demenciais, porém é reversível, né? Hidrocefalia, né, de pressão normal, e a questão dos medicamentos, né? Alguns medicamentos, como a gente bem sabe, pode causar iatrogenia nos idosos e pode causar também situações que facilmente se confunde com
com situações de demência, né? Então, os medicamentos ele pode causar iatrogenia e alguns medicamentos eles devem ter um certo cuidado na administração com idosos. Por exemplo, a amitriptilina, que é um antidepressivo, né, muito comum utilizado para idosos, pode ter situações de iatrogênicas e que esse idoso possa vir desenvolver uma confusão mental devido ao medicamento que está usando, né? A metildopa, que é um antihipertensivo, a fluoxetina também é muito utilizado em idosos, né? A cimetidina, que é um protetor gástrico, olha só, algo simples, pode também estar trazendo confusões mentais a esses idosos e trazer para nós uma pseudo-demência, né, que a gente pode dizer, porque na verdade ele apresenta todos os quadros demenciais, sintomas demenciais, porém é falso, é devido a fatores, né, reversíveis que esse idoso é facilmente resolvido, solucionável e que não é um quadro de demência, né? O benzodiazepínicos, por exemplo, que são aqueles medicamentos que nós utilizamos, né? Os clonazepam, diazepam, esses medicamentos e tudo mais, muitas vezes pode acometer o idoso, ao invés de acalmar, fazer efeito rebote, que a gente chama, né? E causar uma agitação psicomotora, por exemplo, do idoso. Então, eu preciso identificar, quando for fazer as nossas avaliações geriátricas nesses nossos idosos, a gente precisa verificar quais são os medicamentos que ele está usando, se ele está se automedicando, se ele está fazendo o tratamento corretamente, está tomando as suas vitaminas, principalmente a B12, está tomando seu medicamento de hipotireoidismo corretamente. Então, tudo isso eu preciso dar uma investigada para descartar o quadro demencial que esse idoso está me apresentando, para que eu descarte a questão de uma pseudodemência, e daí eu passo para uma questão, encaminhar esse idoso para uma avaliação mais detalhada, para ver se esse quadro que ele está apresentando demencial é irreversível, né? O quadro irreversível, normalmente, são fatores internos. O que seriam esses fatores internos, né? São justamente aquela degeneração que a gente vinha falando lá em cima, né? Essa morte neuronal, degeneração neuronais, e aí são muito comuns, né? Esses idosos com doenças irreversíveis, eles apresentam muito essa questão de esquecimento, apresentam alucinações, a incontinência, né, tanto urinária quanto fecal, não é natural, um déficit motor muito acentuado, né? E aí a gente percebe que há um declínio da sua capacidade funcional, há um declínio da sua funcionalidade, né? Há um declínio, então, da sua autonomia e da sua independência, devido a esses fatores que ele vem apresentando. Então, eu preciso investigar um pouquinho mais a fundo para fechar um diagnóstico desse idoso. E as principais demências, né, irreversíveis, nós conhecemos aqui o Alzheimer, que é a nossa primeira doença, né, muito comum, né, em alguns idosos por demência, é a primeira doença, né, frequente, é o Alzheimer. Em seguida, em segundo lugar, a gente tem a demência vascular, e depois, em terceiro lugar, a gente tem a demência por corpos leves. Vamos estar entendendo aqui cada um como que funciona. Okay? O Alzheimer, né? Aqui eu deixo para vocês um videozinho também no YouTube, que é curtinho, porém muito didático e fácil de entender, né? O Alzheimer ele apresenta vários estágios, né? Desse quadro demencial, desde quadros leves até mesmo quadros graves, né, desse idoso, que afeta toda a parte motora e cognitiva desse idoso, ao qual ele fica totalmente dependente, até mesmo acamado e tudo mais, né. O Alzheimer, então, o que ele é? Ele é uma doença degenerativa, né, decorrente dessa morte neuronal. Ele ocorre também uma atrofia cerebral, ela é progressiva, então é de forma lenta que essa atrofia vai acontecendo, porém é irreversível. Normalmente, o início
dos sinais e sintomas de um idoso que começa a apresentar Alzheimer é acima de 65 anos, porém, tem estudos que revelam pessoas jovens, né, 50, até mais jovens, eu já ouvi relatos, que desenvolve, começa a apresentar esses sintomas de Alzheimer, né? Então, ainda é uma incógnita para saber a causa, o que traz o Alzheimer, porém sabe que existe essas placas senis e essas proteínas de tau que é encontrada, né, nesses cérebros de pacientes diagnosticados por Alzheimer, né? Só é possível realmente fechar um diagnóstico com biópsia. Esse é o maior problema da questão do Alzheimer. Então, é impossível fechar um diagnóstico enquanto a pessoa está viva, porque ninguém vai abrir o cérebro e fazer uma biópsia de um cérebro, né? É impossível isso, né? Então, essa é a maior dificuldade de se saber a causa do Alzheimer. Mas entende-se que a proteína de tau e essas placas senis apresenta-se bastante acentuada na maioria dos cérebros estudados aí, tá? Então, com isso, com essa degeneração, com essa atrofia, né, progressiva e reversível, o idoso ele se apresenta com comprometimento, né, em toda a sua estrutura neuronal aí, né, e há um prejuízo, né, há um declínio acentuado, grave, no seu desempenho cognitivo, né. Então, o que acontece? Ele tem uma dificuldade de raciocinar, né, uma dificuldade de memorização, principalmente a questão da memória recente, porque o nosso hipocampo está sendo muito afetado com toda essa substância, com essa questão bioquímica desse processo do envelhecimento, dessa mudança, né, cerebrais. E esse idoso, ele também apresenta a questão da linguagem, tanto escrita quanto oral, também é afetada, há uma dificuldade, e alterações de comportamento, né? O idoso é um idoso calmo, tranquilo, de repente não, com o passar do tempo, ele se apresenta alterações de comportamento, fica agressivo, ou é o contrário, é um idoso que é muito ativo e de repente com o passar do tempo, desculpa, de repente, com o passar do tempo, ele vem se apresentando de forma mais passiva. Tá? Por que eu falo que é questão do de repente? Porque a doença do Alzheimer e as demais demências, elas não acontecem de repente, né? Elas não são de repente, elas são progressivas, né? Elas vão acontecendo e a gente vai percebendo essa modificação do idoso, né? Com as nossas avaliações, com as nossas visitas domiciliares, com o nosso acompanhamento, né, como enfermeiros desse idoso, a gente percebe essa mudança, né, progressiva, lenta, né, não é de repente. Quando tem uma mudança de repente, que pode acontecer, que hoje eu estou conversando com esse idoso, ele está bem tranquilo, tá lá, e de repente, aqui amanhã eu apareço, vejo ele novamente, ou depois de amanhã, 2 dias depois, de repente ele está confuso, está estranho, não está falando coisa com coisa, ele é tranquilo, sossegado, agora ele está agressivo. Aconteceu tudo isso. Quando essa mudança é de repente, aí são causas normalmente reversíveis. Provavelmente esse idoso deve estar com algum tipo de infecção que está causando uma descompensação, né, da sua capacidade mental ali, ele está confuso, ou pode ser uma infecção, pode ser alterações metabólicas, como uma diabetes descompensada, pode ser alterações de desidratação, né? Esse idoso pode estar desidratado, e aí a confusão mental também acontece no idoso que se encontra desidratado. Lembrando que o idoso, para desidratar, não precisa de muito tempo, né? 2, 3 horas, o idoso acaba desidratando, então eu preciso manter essa hidratação desse idoso. Então, quando essa mudança de comportamento, essa confusão mental é muito parecida com as demências irreversíveis, quando ela acontece de forma de repente, eu já investigo questões reversíveis, tá? E quando ela acontece de forma progressiva,
aí ela é irreversível normalmente. Bom, da doença de Alzheimer, gente, o videozinho é bem explicativo, ótimo para a nossa complementação da nossa aula. Peço que vocês estejam assistindo, que vai conseguir clarear bem tudo que a gente está falando aqui. A segunda causa de demência aí, em idosos, em torno de 15 a 20% dos nossos idosos, são as demências vasculares. O que são demências vasculares? As demências vasculares nada mais são doenças cérebro, né, vasculares isquêmicas ou hemorrágicas. Elas podem ser decorrentes, né, devido à destruição do tecido cerebral causada por um acidente vascular cerebral, por exemplo. O idoso ele apresentou um AVC ou ele teve um AVC, não necessariamente idoso, né? Ele teve um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, e com o passar dos anos, devido a essa morte, né? Essa morte cerebral, devido a esse acidente vascular, tanto isquêmico quanto hemorrágico, esse idoso pode vir desenvolver, né, com o passar dos anos, pode desenvolver uma demência vascular. Então é preciso investigar justamente isso. E aí está a diferença do Alzheimer. Por quê? Porque todas as demências, elas apresentam sinais e sintomas muito parecidos. Perda de memória, prejudica a mobilidade, prejudica a fala, prejudica o raciocínio lógico. Então, assim, eles são muito similares, os sinais e sintomas de todas as demências, de modo geral. Então, algumas coisas são diferentes. Então, na minha investigação, no meu histórico com o meu paciente, na minha conversa, eu percebo que ele está entrando num quadro de demência e conversando com ele, eu percebo que ele já teve um AVC. Então, olha a importância se ele já teve um AVC no passar dos anos. Depois de 2, 3 anos, fui avaliar ele, ele teve um AVC e ele começa a apresentar um quadro de demência. Então, normalmente, essa demência é relacionada à questão vascular, né? O AVC ele pode ser causado pela doença, né? Por essas pequenos, não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente faz uma tomografia, então, o médico fala, nossa, ele tem pequenas isquemias, né? Então, isso, normalmente, essa pessoa provavelmente vai desenvolver uma demência vascular. Então, assim, não chega a ser um AVC agressivo, né? Um acidente vascular agressivo, que precisa de hospitalização, alguma coisa. Normalmente tem uma dorzinha de cabeça, alguma coisinha, e há um rompimento ali, uma obstrução de algum local do nosso cérebro. E o que vem depois não está fornecendo sangue suficiente, não está chegando oxigênio suficiente naquela região, e aí os neurônios começam a morrer também, né? E com isso a gente tem a nossa diminuição de neurônios, diminuição da nossa massa cerebral e atrofia cerebral também, né? O que acontece normalmente com a demência vascular cerebral? Nós temos aí a amnésia, né? Que é o comprometimento da nossa memória. Depois nós temos algumas perturbações cognitivas, né? São múltiplos déficits cognitivos, que aí a gente tem que estar avaliando. A afasia, né? A dificuldade na fala, a forma como fala, ou se a gente consegue entender ou não. Aí já é um quadro demencial também. A apraxia, né? Que é a capacidade prejudicada aí, no caso, de executar atividades motoras, né? Apraxia. Né? Então, eu não consigo executar algumas atividades motoras. Eu percebo que ele tem um funcionamento motor intacto, porém, as atividades motoras dele é bem prejudicada. Ele não consegue executar, ele não consegue envolver um objeto de um lugar para o outro, ele não consegue escrever alguma coisa adequadamente. Isso é uma dificuldade que ele tem. Agnosia, né? A agnosia é relacionada à identificação de objetos. Ele sente, ele sabe, mas ele não sabe identificar que objeto que é. Então eu posso dizer para ele, ó, isso é uma caneta, ou eu falo, isso é um lápis. Daí eu falo, o que, que é isso? Ele olha, ele sente, mas ele não consegue identificar o que, que é. E a disfunção executiva, um distúrbio aí na sua função executiva. Então ele não consegue organizar as ideias, ele não consegue planejar, não consegue ter uma sequência da lógica, né, das coisas,
ou às vezes ele fica simplesmente em situações de abstrato, né? É um idoso que está presente, porém não está ali. A continuidade aqui. E por último, a gente tem a demência de leve, né? A demência por corpos de leve. Os corpos de leves, na verdade, são essas pequenininhas esferas aqui, né? Que ficam dentro do núcleo, né? Dentro das nossas células nervosas ali. E ele contribui para quê? Para a morte celular, né? A morte dessas células cerebrais. Então, o que, que acontece com esse corpos de leves? Né? Entende-se que é ele que é o causador dessa morte, né? Mas, na verdade, também não há nada ainda assim comprovado em relação à causa, mas entende-se que é por conta disso, porque é encontrado esses corpos de leves dentro desses neurônios. Os sintomas da demência de corpos de leves é parecido com os demais demências, né? Dificuldade de atenção e concentração, problemas de memória, confusão extrema, dificuldade de avaliar as distâncias, né? Essa dificuldade de avaliar as distâncias, assim, ele não consegue nem andar, né? Ele não consegue dar um passo largo, porque ele acha que se ele der um passo largo, não é largo. E ele dá uns passos pequenininhos, né? Bem pequenininho, porque ele acha que assim é mais seguro, e com isso resulta em queda. Então ele tem essa dificuldade de avaliar o que é longe, o que está perto, não tem essa concordância, né? Essa questão cognitiva preservada aí, e também tem alterações de sono. Então é muito parecido, né, gente, todos os tipos de demência. Porém, quando é corpos leves, algumas coisas são específicas da doença, né? E aí, assim, geralmente a pessoa que tem corpos de leves, ela apresenta alucinações visuais. Ela vê coisas, vê animais, vê bichos, vê coisas diferentes, coisas assim, bem doido, assim, fora da realidade, né? Então, é bem comum nesses idosos que apresentam essa demência por corpos de leve. Outro fator importante é o parkinsonismo, né? Ele tem tremores e rigidez. Lembrando que o corpo de Leves também é responsável pela doença de Parkinson. Só que, qual é a diferença da demência de corpos de leve para a doença de Parkinson? Né? A doença de Parkinson também é ocasionada por corpos de leves. Porém, a concentração de corpos de leves é mais atuante nas células nervosas motoras, né? Na região do nosso córtex cerebral ali, que é responsável pela nossa função motora, né? Então, o corpos de leves ele está centralizado ali, né? E aí ele afeta e causa todo esse tremor e essa rigidez, né? Desse nosso idoso, né? Porém, a demência de corpos de leve, além de alucinações visuais e esses tremores e rigidez, ele apresenta também uma flutuação do seu estado mental. O que seria essa flutuação do estado mental desse nosso idoso? Nessa flutuação é o seguinte, esse idoso, por um momento, ele está bem, está conversando, está tranquilo, orientado, lúcido, em alguns momentos ele apresenta confusão mental. Né? Essa flutuação ocorre tipicamente assim, pode ficar horas confuso ou alguns minutos. Porém a gente não observa nenhuma doença física nele, não tem nenhuma infecção, não tem nada. E aí eu observo que esse idoso tá estranho, o comportamento dele é muito estranho. Então existem esses três sintomas aí que são importantes em relação ao corpo de Leves, que consegue fazer essa diferenciação das demais doenças, né? Então, no Alzheimer, normalmente a confusão mental ela é progressiva, no leve, não. Há uma flutuação. Tem momentos que ele tem alucinações visuais, tem momentos que ele está confuso, e tem momentos que ele está totalmente lúcido e orientado. Tá? Então, isso é importante nós estarmos identificando nas nossas avaliações. Por exemplo, a nossa escala de Mann, né, o nosso mínimo exame mental, a nossa escala de Lawton e Brode, né, que é aplicado, que a gente avalia questões cognitivas, e a nossa escala de CATS, ela é importante nesse sentido para saber se o que esse idoso está passando está afetando a sua capacidade funcional, certo? Os diagnósticos de modo geral, através então das nossas avaliações geriátricas, né, como eu venho falando para vocês, como a gente estudou a aula passada,
através de neuroimagens, né, de tomografia, ressonância e tudo mais. Porém, o diagnóstico de demência ele não pode ficar restrito apenas à neuroimagem. É necessário todo o histórico desse idoso, né, que nós, como enfermeiros, já coletamos, porque somos nós que passamos essas informações ao médico, e muitas vezes o médico não tem esse histórico do paciente, né, esse acompanhamento mais próximo do paciente, e o ideal é que nós, enfermeiros, façamos isso, né? E então esse idoso ele precisa ser diagnosticado, né? E aí, após o histórico desse paciente, baseado nas suas avaliações, nesse histórico, nessa evolução desse paciente, e mais a neuroimagem, né, as tomografias e a ressonância, o que for necessário aí, que o médico achar necessário, pertinente, está solicitando, é fechado o diagnóstico, tá? Se é doença de leve, se é demência de leve, se é apenas um Parkinson, se é uma doença reversível ou irreversível, tá ok? Também serve justamente para isso, para descartar doenças reversíveis aí também, demências reversíveis, né? E o tratamento, gente, de modo geral, também é baseado em quê? Na sintomatologia apresentada. Se é um idoso agressivo, agitado, eu tenho que entrar com medicamento que deixe ele mais calmo, mais tranquilo. Se a degeneração ela é muito avançada, como que eu posso estar fechando? E de acordo com o diagnóstico, né? De acordo com cada demência, né? É um tipo de tratamento que o médico vai estar optando aí. O tratamento ele pode ser medicamentoso, né? Normalmente entra-se com rivastigmina, donepezila, galantamina, no caso de corpos leves pode-se usar prolopa, o Mantidan, que é um medicamento muito utilizado em pacientes com parkinsonismo. Então, assim, aí fica a critério do médico. Mas lembrando que, assim, há tratamento? Há cura? Não. São doenças degenerativas, progressivas e inevitáveis, lembra? Então, não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento é baseado em quê? Em diminuição desses sintomas, né, para melhorar a qualidade de vida do idoso, e na redução dessa degeneração. Há um retardo, né? Ele tenta retardar essa degeneração. É isso que acontece aí, tá ok? Então, pode ser também não medicamentoso, que é baseado nas atividades cognitivas, musicais, serviço de terapia ocupacional, por exemplo, faz muito esse trabalho com idosos, né? E trabalha muito coordenação motora fina, questões musicais, musicoterapia, são ótimos para esses trabalhos cognitivos. E cabe nós, né, os profissionais de saúde também, as orientações aos familiares e cuidadores em relação à forma de tratamento, de cuidado e assistência a esses idosos, né, livrando ele de qualquer risco, tá ok? Essas orientações são de extrema importância e de apoio, muitas vezes, psicológico e emocional a esses familiares, a esses cuidadores, para que eles possam também manter uma vida saudável, né, e entender a patologia, a demência, a doença que esse idoso se encontra, tá ok, gente? E, e isso é uma função primordial e de extrema importância e que nós, enfermeiros, devemos fazer. Então, gente, aqui a gente finaliza nossas aulas. Vou deixar para vocês, não esqueçam de assistir os videozinhos no YouTube, os links que estão apresentados aí, para que possamos ter um entendimento melhor, um conhecimento melhor dessa síndrome geriátrica, dessa grande síndrome geriátrica, que é a incapacidade cognitiva em nossos idosos, tá?